Tudo bem? Então, questões. Gente, hoje, como combinado na aula anterior, nós trataremos de sistema de coagulação, cascata. E essas são as questões roteiro de hoje. Quem acompanhou a postagem no canal, na aula anterior, tem lá o finalzinho, bem disposto, falando sobre isso. Vocês podiam pausar, olhar lá e voltar algumas vezes. Então, era para estudar todos os fatores de coagulação que estavam propostos na tabela. Dei até algumas referências, sugestões. E hoje a gente começa trabalhando o conceito de hemostasia. Depois a gente vai resumir as fases dela, primária, secundária. A gente vai classificar os fatores de coagulação separando as vias intrínseca, extrínseca e mista. Isso vocês fazem, né? Que é o que eu pedi para fazer na aula anterior. Descreva a fisiologia da hemostasia primária. A gente vai fazer a descrição. Depois descrever a fisiologia da hemostasia secundária na primeira etapa de via intrínseca. Tudo que é intrínseco é o que acontece por dentro, em relação a quando se fala de coagulação, você está lidando com o quê? Você está lidando com um corte, um sangramento. Então, descreva a fisiologia da hemostasia secundária na segunda reação via extrínseca. Descreva a fisiologia da ativação do fator 10, ou fator X, reação 3. Descreva a fisiologia da reação 4. Então são 4 reações, dando tempo primário e secundário, por via intrínseca e extrínseca. Construa um organograma contendo as 4 reações da coagulação, que é o organograma básico que aparece no Guyton, que aparece em algumas referências. Então, hemostasia e coagulação do sangue é o tema dessa aula de hoje. Quando você fala de hemostasia, então o conceito de hemostasia, todo mundo acho que já compreendeu que é parar o sangramento. Tá? Hemostasia é estabilizar e parar o sangramento. E isso pode acontecer de uma maneira ampla, dependendo do tamanho de um corte por onde está saindo o sangramento. E pode acontecer de maneira interna uma hemorragia ou de maneira externa, tá, ao corpo, em relação ao corpo. Existem duas fases para que a hemostasia ocorra. A primária é o processo de formação do tampão plaquetário nos locais de lesão. Então, basicamente, as plaquetas se agregam em um determinado local onde haja uma lesão, mesmo que essa lesão não esteja aberta para o meio externo. Isso ocorre em poucos segundos. Rapidamente ali, até 20 segundos, ocorre esse tampão plaquetário nos locais onde você tem uma lesão. E é importante na interrupção de perda sanguínea pelos capilares. Então, os capilares, eles são os vasos mais finos, como vocês já sabem, né? Você termina uma artéria, vem a arteríola capilar. Tem todo ali aquele local onde as células recebem oxigênio, recebem nutrientes. E os capilares, eles tendo uma lesão interna ou externa, não importa, eles vão começar a sangrar, e agregar plaquetas nos capilares é o meio mais rápido de ir cortando o sangramento deles em escala mais ampla. Tá? Então isso acontece de maneira microscópica primeiro, para depois formar uma agregação macroscópica visível. Nós temos aí, portanto, a parte secundária, que após essa agregação plaquetária começa a reação do sistema plasmático da coagulação com formação de fibrina. Isso é o que vai formar o que a gente chama de casca de ferida, sabe? Quando vocês estão popularmente falando, o meu machucado formou uma casca. Então, tampão plaquetário é uma coisa, uma massa um pouco menos densa. Já a fibrina, formar ali uma formação de coágulo mesmo, com uma densidade, uma força, que não se rompe facilmente, é uma parte secundária, uma formação avançada da hemostasia. E requer alguns minutos para que isso aconteça, não é algo que acontece instantaneamente. Os filamentos de fibrina, eles vão reforçar o tampão hemostático, portanto, primário, e aí você tem uma segunda camada, né? Então, são filamentos que vão reforçar as plaquetas para que elas não escapem, elas começam a se agregar mais ainda fortemente, formando verdadeiras crostas, tá? Adjuntas.
Então você tem uma primeira fase, que é onde as plaquetas se agregam, e a segunda fase é onde se forma a fibrina. Esses são os fatores de coagulação propostos na aula passada. Como vocês podem ver, nós temos fator 1, fibrinogênio, fator 2, protrombina, fator 3, tromboplastina sucotisular, fator 4, cálcio, fator 5, proacelerina, tá? Então, como é que a gente já começa entendendo isso aqui? Fibrinogênio, basicamente, é uma fusão que vai fazer uma formação de fibrina. Tá? Então, sem fibrinogênio não se forma fibrina, mas ele não acontece primeiro. Os fatores de coagulação, a reação de coagulação, ela acontece lá pelo fator 12 inicial. A gente chama de fator Hegman, chamado fator vidro. Pré-calicreína ativada e fosfato. Basicamente é isso que forma ali o início da coagulação. São deles. Por isso que eu falei para vocês na aula anterior. Estudem os fatores que vocês vão saber quais são as funções separadamente que eles fazem. Tá? Depois nós temos aqui ó, o fator 11, antecedente tromboplastínico, que vai formar a plástica do trombo, o que vai formar basicamente o formato que o trombo tem que adquirir para ele fechar um determinado espaço aberto. Depois nós temos o fator 10, chamado Stewart-Prower, ou formador de trombinase. Tá? Ele vai fazer uma fusão com o fator 5, proacelerina, que vai acelerar a formação de protrombina, e ativa o fator 2, então ele ativa a protrombina. Tá? Então, basicamente, acelera a distribuição de protrombina e ativa a protrombina. Então vocês estão vendo que fatores começam lá no 12 e eles começam a ligar os outros fatores que vão do 1 ao 5. E se encontrando aqui no meio, nós temos aqui ó, a proconvertina, que vai fazer conversão de protrombina em trombina. Nós temos aqui o fator 8, que é o fator antihemofílico, é o fator que define basicamente a ideia do sangue circular menos na corrente sanguínea, de uma maneira um pouco mais lenta, naquele local do corte. Detalhe, o nosso organismo ele é hemofílico, ou seja, o nosso organismo ele é alimentado, ele gosta, ele tem preferência pela circulação sanguínea mais intensificada, por quê? Porque, obviamente, é através do sangue que nós recebemos oxigênio e nutrientes. Para eu diminuir o fluxo num determinado lugar, eu tenho que ter presente esse fator 8, chamado fator antihemofílico. Quem não tem fator antihemofílico, o que desenvolve? Desenvolve a chamada doença hemofilia, fazendo com que o sangue flua de maneira livre, porque não tem a presença desse fator para fechar coágulo, principalmente nesses capilares mais microscópicos, menores. E aí o sangramento ele vai fluir e as plaquetas elas vão ser levadas, elas vão ser rompidas. Não vai fechar a base necessária para poder fazer essas cadeias intrínsecas e extrínsecas. O fator 9, componente tromboplastínico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a ideia de moldar o trombo. Tá? Então ele molda o trombo. É outro fator também que se não tiver um componente, não existir ele ali, ele não tiver presente, desenvolve no indivíduo a hemofilia também. Hemofilias podem ser desenvolvidas por fator 8, que é o principal, a hemofilia mais comum é o principal, é o 8, 9 e 13. O último fator aqui, o estabilizante de fibrina, se ele não estabiliza a fibrina formada, a fibrina se dissolve facilmente. Vamos dizer que a hemofilia menos grave seria a ausência do fator 13. A hemofilia mais grave é a ausência do fator 8. Lesão no tecido. Tá? Estão conseguindo identificar aí a ruptura de todas as camadas a partir da pele? Estão vendo aqui, ó. Epiderme e a derme. Aqui, ó, camada de gordura e hipoderme. Rompeu um corte, imagina que isso aqui é um rasgo, uma facada, O cara caiu e tomou um chão ali, abriu, tá? Chegou até os vasos, foi rompendo vasos capilares e chegou até um vaso importante, certo?
rompeu camada muscular, olha o sangramento. Isso aqui, ó, sabem que vai sangrar tudo aqui, né? Vai abrir e sangrar bastante. O que acontece? Você tem basicamente alguns espasmos, tá? Nessa região, que vai conduzir o que para a região? Vai conduzir plaquetas. Outra coisa, esses espasmos vão também conduzir o que? Os seus glóbulos brancos para o local. Existem vários marcadores quimiotáxicos que vão conduzir glóbulos brancos para o seu lugar, principalmente os neutrófilos, que vocês aprenderam anteriormente. Os neutrófilos eles vão fazer basicamente a diapedese aqui, tá? Vocês já sabem o que é, já sabem o significado, para poder proteger essa área contra bactérias. Alguns outros glóbulos brancos vão ficar aqui para poder fagocitar qualquer agente de corpo estranho que invada esse lugar, tá bom? Isso quase que é instantâneo. Tá? Abriu um corte, começou ali a sangrar, você tem todo esse processo acontecendo. E espasmos tentando fazer o quê? Espasmos tentando ligar as duas partes que foram separadas, que foram seccionadas, tá bom? Então você tem um espasmo vascular, que através de reflexo nervoso, conduzindo ali uma formação básica de atuação de actina e miosina ali, onde você tem compressão dos vasos, tanto arteriais como venosos, ele vai acontecer ali para poder o quê? Para poder apertar os locais, tá, que estão conduzindo ali com extravasamento. Você tem uma substância liberada pelos tecidos lesados, basicamente tromboxano A2 ou outros quimiotáxicos, o tromboxano A2, que vai conduzir as plaquetas para o local do ferimento, tá? No início. Depois, você vai ter a coagulação propriamente dita. Então, as plaquetas elas vão chegar e aí você vai ter os processos começando a acontecer. O mecanismo de formação do coágulo é um efeito dominó, por isso que eu falei que vocês iam ter que estudar ele para vocês entenderem. Afinal de contas, você tem que, para chegar na última peça do dominó, você tem que derrubar a primeira. A gente tem que entender como é que a primeira acontece, tá? Esse é o mais importante. Então, a hemostasia primária, como é que ela ocorre? Acabou de sofrer uma lesão, um corte, vai começar um sangramento, tá? Então, primeiro, o sangue é exposto ao tecido conjuntivo subendotelial, ou seja, você tem ali o sangue exposto. Vou voltar aqui, ó, aqui, ó, nessa, ó. Na região subendotelial, você tem ali abaixo da sua camada de gordura, o sangue começa a se expor a esses tecidos aqui, ó. A ruptura vai atingir os vasos por cortes, laceração, ferimento, que vai tudo isso vai causar sangramento, tá? Qualquer tipo de lesão que cause sangramento, você tem essa exposição do sangue a esse tecido. Primeira coisa que vai ocorrer nesse momento, você tem ali uma lesão importante com sangramento, algo que se não tiver uma ação do organismo não vai parar. Então a primeira coisa que vai acontecer é a aderência plaquetária. Você tem a presença desse colágeno nas regiões abaixo dos seus tecidos de pele ou tecidos musculares, por meio de receptores de colágeno, que é o fibrinogênio ativado, e a protrombina ativada, e a acelerina. Então é fator 1, fator 2, fator 5. Isso vai fazer a hemostasia primária ser ativada. Essa interação vai estabilizar o fator de Willebrand, que é o fator 5 ali, que funciona como um potente agregante plaquetário, e isso vai começar a agregar plaquetas aqui. Então você está vendo aqui, ó, um tecido lesado aberto, a parede vascular está aqui, tá? Aqui por dentro do tecido, e aqui está aberto, cortou, machucou, está sangrando. Aí, através do fibrinogênio, protrombina e acelerina, nós temos o que? Nós temos essa formação que fecha aqui o vaso que está lesado, certo? Isso causa liberação de grânulos plaquetários, a gente chama de fator de crescimento derivado de plaqueta, e isso é um vasoconstritor potente, ele aperta o vaso e diminui aqui o fluxo sanguíneo. Então, basicamente, o que aconteceu? Ó? Você tinha o sangramento escapando, tá? Aí com aquelas reações que eu expliquei, as plaquetas chegaram e fizeram esse tamponamento plaquetário de fibrinogênio aqui. Tá escrito aqui, ó, platelet plug, tá? Tampão plaquetário aqui. Então a hemostasia secundária, basicamente, ela é o que a gente chama de coágulo.
Para coagular, dizer que coagulou, a gente precisa desse processo. Tá? Então vamos lá entender como é que funciona isso. Após a hemostasia primária, que quando ocorrem lesões menores, a gente evita sangramentos maiores e só ela por si só em segundos consegue ali fazer o estancamento sanguíneo através dos tampões plaquetários. É para começar a acontecer a hemostasia secundária, caso a lesão seja muito grande ou caso os tamponamentos plaquetários não sejam suficientes. Então, como é que isso começa, né? Então, a primeira reação por via intrínseca, tá? Por dentro. Então, ela vai fazer parte desse organograma aqui, ó. Tá? Nós temos o fator 12, tá? Que está desativado no começo, e aí você tem os espasmos, tá? Então, o fator 12, ele se junta com isso aqui, ó, quando você tem uma lesão, cininogênio de alto peso molecular. Vocês vão achar com essa sigla aqui, ó, em inglês, e em português vocês vão achar assim, ó, CAPM, tá? CAPM, tá bom? Cininogênio de alto peso molecular. Isso aí está basicamente desativado em você. Ele está existindo no teu organismo, esse cininogênio de alto peso molecular. Mas quando você tem uma lesão, ele começa a se juntar com o que a gente chama de pré-calicreína. Tá? Isso forma um complexo sobre o colágeno subendotelial. Então é isso que vai basicamente ativar o colágeno presente no seu tecido endotelial para poder começar a formar algum tipo ali de plástica que vai moldar o que a gente vai chamar depois de coágulo. Então, após as plaquetas se agregarem em determinado local por causa da lesão que ocorreu, você vai ter esses espasmos, e esses espasmos vão fazer com que o cininogênio de alto peso molecular e a pré-calicreína formem aí uma liberação de colágeno para que o colágeno possa ajudar no fechamento de um ferimento, tá? Então, o fator 12 então, é ativado com o auxílio do cininogênio de alto peso molecular, que por sua vez ativa a pré-calicreína, transformando ela em calicreína. E o fator 11 se ativa. 12, pré-calicreína ativada. Tá? 11, antecedente de tromboplastina. Então, basicamente ativou a calicreína. Tá? Você tem a pré-calicreína, o 11 ativa a calicreína. E ele faz o que? Tromboplastina. Faz isso aqui ó, no teu caderno. Fator 12. Reação de cininogênio de alto peso molecular com pré-calicreína. Ativou o 12. Fator 11. Pré-calicreína com relação de colágeno. Ativou o 11. Então, 12 e 11. Ativado, iniciou a via intrínseca. Certo? Então, a gente tem a via extrínseca, que é por fora. Ó. Tá aqui. Tá? Ocorre a formação de um complexo entre o fator 7, certo? E o cálcio, que é o fator 4. E o fator tecidual, que seria a proteína das membranas celulares, tá? Ou seja, qualquer proteína da membrana que está exposta à lesão vai interagir com o 7 e o 4. Certo? 7, proconvertina. Tá? 4, você já sabe o que é cálcio. O que é proconvertina? Precisa converter protrombina. Onde fica presente a protrombina e o fibrinogênio? Onde vocês viram que elas estão? Dá um Google e procura rapidinho. O fígado ele armazena essas duas substâncias e larga lá num armazém, bem isso mesmo. Deixa lá caso você precise. Terceira reação, o fator 10 é ativado. O 11 ativa o 10. E este, com o auxílio do 8, ativa o 10, o qual faz o 10 ficar ativado. Por dentro, o 11, ele vai conseguir ativar o 9. O 11 conseguiu fazer o quê? Ó? Componente tromboplastínico. Ele vai conseguir ativar um componente que vai moldar os trombos, certo? Então, o 11 conseguiu ativar o 9. O 9, com o auxílio e ligação do 8, que é o antihemofílico, aí ele ativa o 10. Tá? Então, nós temos um fator tromboplastínico ativado
e um fator anti-hemofílico para ativar o fator 10. Formador de protrombinase. 11, calicreína. Por dentro, ativa o tromboplastínico, ativa o anti-hemofílico, que consegue ativar o formador de protrombinase, ou seja, que consegue liberar mais protrombina convertida lá do fígado. Vamos somar os dois fatores para entender. Vamos lá, a parte intrínseca e extrínseca para a gente entender. Então, você sofreu um corte, machucou. Começou ali o quê? Começou ali os espasmos. Você tem sininogênio de alto peso molecular e pré-calicreína interagindo para ativar o fator 12. No fator 12, você converteu calicreína. A calicreína ativa o fator 9, tromboplastínico, tá? O tromboplastínico ativa o fator anti-hemofílico e o 10 estimula para que chegue mais protrombina no local. Na via extrínseca, o que está acontecendo por fora, que foi a segunda reação? A segunda reação converteu a protrombina para poder ser liberada pelo fígado e chegar na corrente sanguínea. Mais o fator 4, que seria o cálcio, como fator tecidual, para chegar na corrente sanguínea. Certo? Para você ter uma continuidade, basicamente, de protrombina chegando, o fator 10 tem que estar ativado. Se interromper a cadeia aqui no fator 10, não chega mais protrombina. A terceira reação, ela é a somatória das duas. Tá? Então, ela é basicamente onde as duas se encontram. Ó, etapa final. O que está dizendo aqui, ó? Fator 2, a protrombina. Foi liberada lá pelo fígado. Olha que maravilha. Ela conseguiu chegar e ela é convertida em trombina. Na presença de quem? Do fator 5, proacelerina. Acelera o processo de chegada de protrombina. O 5 acelera o processo de chegada, tá? Nós temos aqui, então, ó, protrombina, fator 2 é convertido em trombina na presença da aceleração e do cálcio, que é o fator 4. E aí nós temos uns fosfolipídios que são presentes ali, tá? Esta reação é acelerada na superfície da plaqueta e células endoteliais. A protrombina converte fibrinogênio em fibrina, que é estabilizada pelo fator 13. A trombina também ativa o fator 5, ativa o fator 8, ativa o fator 13. Olhando aqui, ó. Essa foi a tabela que eu passei semana passada para vocês, lembram? Esse organograma. Então vamos lá, primeira parte aqui, ó. Fator 12, sininogênio de alto peso molecular com calicreína, ativa o fator 12. Fator 11, a calicreína, ativa o fator 11. Fator 9, o fator 9 se liga ao cálcio, tá? E aí o cálcio faz com que o cálcio ligado ao fator 9, que é o tromboplastínico, faz com que o 8 anti-hemofílico se ative. O cálcio se mantém em todo momento aqui, tá? A partir de então. Enquanto isso, tá? Enquanto isso, lá na via extrínseca, ao mesmo tempo, tá? Sem separar, você tem o cálcio, o fator 7, que é a proconvertina, fazendo com que seu fígado libere mais aqui, no caso, a protrombina para chegar. Ele ativado, ele faz com que chegue mais protrombina e cálcio, tá? O fator 10, ele é ativado, a protrombinase, e vai continuar mantendo a protrombina em desenvolvimento e chegando no coágulo. O fator 5, tá? O fator 5, acabamos de ver, ele é ativado junto com o cálcio, que é o fator 4, que chegou aqui. Ele se liga, ele faz com que haja protrombina convertida em trombina, tá? Então você tem basicamente o fator 2 aqui, ó, com o 5, com o 4 formando a protrombina convertida em trombina. A trombina se liga ao fator 1, formando a fibrina. O 13 amarra tudo isso aqui e mantém o coágulo intacto, tá?
Vou encerrando aqui a gravação.